Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva! Chegamos em mais uma semana de vinheta nova de abertura. Olha que legal, que beleza, hein? Sejam todos bem-vindos à 35ª edição do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Nós temos hoje muitas coisas para tratar com vocês, muitos assuntos legais, né? Informações do mercado da bola, já que a bola ainda está parada, o pessoal está querendo voltar com o futebol, com as atividades, retomar já aos treinamentos, mas com muita calma ainda. Vamos aguardar, tem reuniões que estão rolando pelas confederações, pelas federações por aí, para ver quando que a bola vai definitivamente rolar pelo mundo afora. Gostaria de convidar mais uma vez o nosso comentarista. Eu sou Gabriel Max, né? Primeiramente, para quem não me conhece, apresento esse programa e ao meu lado está Ícaro Dias, o nosso comentarista. Seja bem-vindo mais uma vez, Ícaro. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, nosso querido Poliouvinte, acompanhando mais uma edição, nossa 35ª edição. Nada breve de falar número 35, que é a idade do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, que nessa temporada completou 35 anos, no dia 5 de fevereiro de 2020, estava vindo do ano de 2020 muito bom, um ano positivo para ele dentro do campeonato italiano, batendo recordes. E outro atleta que também conseguiu grandes números com a camisa 35, mas em outros esportes, é o Kevin Durant, quando jogava no Oklahoma City Thunder, quando também atuou pelo Golden State. E falando sobre também o Cristiano Ronaldo e também sobre o Kevin Durant, se você quer comprar camisas dos dois, é só entrar no site lá da Fronteira Esportes, lá no site do Eric da Fronteira. Você pode lá comprar artigos esportivos, camisa retrô, camisa de futebol, basquete, futebol americano, enfim. Lá você encontra tudo em www.fronteiraesportes.com. Ainda tem aquele descontinho, que é sempre bom nesses momentos de crise. E se você quiser se tornar um sócio investidor, tem lá a abinha e você pode, por que não, investir na Fronteira Esportes, que é bem legal você poder falar, invisto numa marca de roupa que está crescendo de montão aí dentro do mercado esportivo, Gabriel. E aguardem por mais novidades, que logo menos teremos coisa boa da Fronteira Esportes para poder divulgar aqui no nosso programa. Vamos aguardar, ainda não podemos falar muita coisa, mas é bem provável que saiam coisas legais aí para você que está ouvindo o nosso programa, beleza? Então não deixe de acessar o site fronteiraesportes.com, fechou? Então vamos lá, gostaria também de fazer os agradecimentos pro nosso programa acontecer. Ele precisa, né, de gente engajada, né, e nada mais, nada menos do que o pessoal da Poliesportiva e do Futebol na Veia, que estão à frente, né, desse projeto tão legal. Então gostaria de mandar um abraço pro Paulo Arnaldo da Poliesportiva e também pro Luciano Carvalho do Futebol na Veia, né, do nosso querido FNV. Um abraço para vocês, e se você quer acompanhar o nosso programa, também temos uns agradecimentos a fazer para quem retransmite o nosso programa. Então um abraço para o Diego Spinelli da Rádio Mania de Recife, né, a Web Rádio Mania de Recife, que você pode ouvir às sextas-feiras, às 8 horas da noite. Então você não pode perder o nosso programa também, né, nessa reprise muito legal. Combinado? E também um abraço especial para o PH Andrade da Web Rádio Arena BR, que também replica o nosso programa, falando sobre futebol no mundo, tudo mais que está rolando pelo mundo afora, você acompanha aqui conosco. Combinado, beleza? Então vamos começar definitivamente o nosso Futebol na Veia aqui na Poliesportiva e vamos para o nosso primeiro boletim. Vamos começar pela Europa hoje, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva, que já está preparado. E vamos conversar com Márcio Reis, ele que fala sobre o futebol francês pra gente. Você ouve agora, aqui no Futebol na Veia. Bonjour, mes amis. Toute planète sur la Ligue et marché de transfert a movimenté en France, même en période de quarantaine. A bola já tem data marcada para voltar a rolar na França, será em 17 de junho, o que vem gerando muitas discussões entre os presidentes dos clubes. Por exemplo, o presidente do Marseille, Jacques Henriot, está zelando pelo bem dos atletas. Diz que o campeonato voltar em junho seria ótimo, mas somente com a liberação dos órgãos de saúde. Já os presidentes de Nice e Lyon
disseram que o campeonato deve ser encerrado. A situação de incerteza segue pairando o mundo do futebol. E agora, vamos falar do mercado da bola, começando com uma declaração bem reflexiva de Ivan Lemay, empresário do Mbappé, que disse, abre aspas, se Neymar vale 222 milhões de euros, Kylian vale 300, porque é mais jovem e tão bom quanto Neymar. Vai ser o melhor atacante do mundo, fecha aspas. Vale lembrar que o valor de mercado atualizado do Mbappé está em 180 milhões de euros, que torna o jovem de 21 anos o jogador mais valioso do mundo, enquanto o adulto Ney de 28 passou a ser o terceiro do ranking com 128 milhões de euros, atrás do Sterling, que tem 25 anos e o mesmo valor de mercado do brasileiro. Continuando ainda no mercado, vamos falar do jovem brasileiro Gabriel Magalhães, um dos melhores jogadores da Ligue 1, está na mira do Everton da Inglaterra. O time inglês estaria disposto a pagar 30 milhões de euros para tirar o jogador do Lille. O francês, com descendência maliana Wesley Fofana, de 29 anos, estendeu seu contrato com o Saint-Étienne até 30 de junho de 2024. Os rumores eram de que o jogador, que não se dava muito bem com o técnico francês Pifiela, iria sair, mas o clube e jogador chegaram a um acordo durante a quarentena. E o Rennes, que já tem um lateral direito, Amari Traoré, cobiçado por outros clubes, ganhou outra dor de cabeça, só que na lateral esquerda. A bola da vez é o jovem Faitou Mawassa, de 21 anos, nascido no Congo e naturalizado francês. Mawassa ganhou destaque no Mundial Sub-17 em 2015, chamando a atenção de Zinedine Zidane, mas o jovem permaneceu no Nice, e foi na temporada passada que ele, atuando pelo Rennes, ganhou destaque e passou a ser cobiçado até pelo Manchester United, clube mais próximo a contar com o jogador. E estamos falando de transferência na França, sem falar do PSG, claro que isso não iria acontecer. O riquinho da França está de olho no brasileiro Alex Telles, de 27 anos, lateral esquerdo que pertence ao Porto. O jogador surgiu no Juventude, passou pelo Grêmio, Galatasaray, Internacional e está no Porto desde 2016, onde realizou 183 jogos e marcou 21 gols. Atualmente é o artilheiro da equipe portuguesa com 8 gols. Bom, semana que vem eu volto com mais novidades sobre o futebol francês. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi o Márcio Reis, o nosso repórter do Campeonato Francês, falando um pouquinho mais como foi essa última semana. Muitas indecisões, indefinições. Ícaro Dias, o que dizer sobre o futebol francês? Olha, Max, eu acho muita irresponsabilidade você querer voltar um campeonato no dia 17 de junho. Tudo bem, falta mais ou menos quase 2 meses, mas tem muito tempo da pessoa se preparar. A gente não sabe como que vai ficar a curva do Covid na França, se ela pode ter uma alteração, tanto subindo quanto descendo. Concordo com os dirigentes de Nice e Lyon, que é melhor encerrar a Ligue 1. Eu acho que é o mais correto mesmo, já separar as vagas para as competições europeias e também a vaga de descenso. Sobre o empresário do Mbappé, ele acaba colocando um pouco de um fogo no parquinho lá no PSG, para falar, não, o Mbappé vale 300 milhões de euros, eu não acredito nesse valor, mas não ficaria surpreso se o Real Madrid da vida pagasse 250 milhões. A saída do Alex Telles para o PSG é interessante pelo lado esquerdo, né? O PSG que também já teve outro brasileiro atuando pelo lado esquerdo há algumas temporadas, que foi o Maxwell, né? O Maxwell também rodou grandes clubes do futebol europeu. E uma situação que o Delmar esqueceu de colocar não é que ele esqueceu, mas é que saiu ontem à noite de madrugada, né? Que o Sheik, dono do PSG, tem enrolado, né? Com problemas de corrupção. Quem? Referente o Sheik, o dono do PSG. Ah, o Sheik. O Sheik tá enrolado, né, rapaz? Lá com problemas de corrupção referente à Copa de 22 do Qatar, né? Então, pode ser que o PSG acabe investindo menos no seu futebol devido a algumas movimentações estranhas, entendeu? Para não gerar problema com punição da UEFA, possíveis lavagens de dinheiro, que a gente também vai abordar sobre outros temas aqui dentro do Futebol na Veia. Rapaz, o negócio tá apertado lá pra eles então, hein? Tem que tomar cuidado porque esse negócio de fair play financeiro pune e pune feio, né? Já vista já outros clubes que passaram por esse negócio e o próprio Manchester City que tá passando por essa barra aí por conta de, né, essas
podemos dizer, essas coisas obscuras que ficam por aí, né, nessa parte financeira. Mas enfim, vamos tocando o barco por aqui, agora a gente vai mudar de ares, vamos pegar o nosso avião. E vamos agora de encontro a Laurenberger. Vamos falar sobre futebol espanhol, o que aconteceu nessa semana, temos declarações polêmicas, né? Álvaro Morata dando uma declaração um tanto quanto infeliz, e a gente vai ouvir agora no boletim da Laurenberger, e você ouve agora aqui na Poliesportiva. Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo, e eu voltei para falar sobre o melhor futebol do mundo, que vocês já sabem que é o futebol espanhol. E olha, todas as competições do país seguem paralisadas por conta da pandemia do coronavírus. Com 27 rodadas já disputadas, a La Liga, o principal torneio de futebol do país, foi paralisada no dia 13 de março. E o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, fez a proposta de manter a classificação atual e dar as vagas europeias aos times que ocupam as classificações no exato momento. Com isso, o Barcelona seria considerado o campeão dessa edição. Porém, os presidentes da La Liga recusaram e criticaram bastante ainda a postura do presidente. Segundo o jornal AS, o presidente da La Liga, Javier Tebas, informou aos clubes que as partidas podem seguir com os portões fechados até o ano de 2021. Isso causaria um grande rombo financeiro aos clubes, que além das bilheterias perderiam o lucro que fazem com as suas lojas, bares, restaurantes, visitas e museus. No mercado da bola, as coisas seguem bastante movimentadas. Uma grande estrela se aproxima de fechar com Barcelona ou Real Madrid. Se trata do atacante Timo Werner do Red Bull Leipzig, da Alemanha. No Barça, o jogador seria uma ótima opção em caso Neymar ou Lautaro Martinez não fechem com os catalães. Já no Real Madrid, enquanto o jovem que não se firma, Werner poderia ser um grande nome para integrar a equipe. O Barça também tem outro alvo, que se trata de Tagliafico do Ajax. O Barça vê uma falha na lateral direita da sua equipe e quer reforçá-la na próxima temporada. Apesar de Alba ser titular absoluto, o time entende que Júnior Firpo, recém-chegado do Real Betis, deve ser repassado para outro clube e com isso, então, o argentino seria uma boa opção. Para fechar com ele, então, devem abrir os cofres e podem pagar até os 35 milhões de euros pedidos pela equipe holandesa. O Real Madrid está preparando uma lista de dispensa que conta com 11 jogadores do atual elenco. Entre os nomes, então, contam com 2 brasileiros, Marcelo, que fez bastante história na equipe, e Éder Militão, que é recém-chegado. Além deles, Modric, Jovic, James Rodrigues, Bale, Mariano, Brahim Dias, Areola, Odriozola e Lucas Vázquez podem ser negociados. E Álvaro Morata, do Atlético de Madrid, acabou fazendo um comentário muito feliz nos últimos dias. O jogador que começou sua carreira no Getafe e ganhou destaque no Real Madrid, falou em entrevista que se arrepende de ter vestido as outras 2 camisas espanholas. No caso, então, se arrepende de ter jogado no Real e no Reta. E com isso, então, foi bem chata a situação, porque inclusive o jogador passou por 6 anos no Real Madrid em 2 passagens. Ho sentito un po' troppa pressione, poi non giocavo titolare e ho deciso di andarmene. E poi sono andato un anno al Getafe, lo conosci? Al Getafe, e là è stato un anno bellissimo, e poi sono andato al Real Madrid, però io con mio papà andavo al Calderón e sognavo di giocare là. Purtroppo ho dovuto giocare con altre maglie là e non con quella dell'Atletico, però io sempre... Bem chata essa colocação dele, né? E era isso por hoje, chiquitos. Não se esqueçam de lavar as mãos e evitar sair ao máximo. Eu sou Laurenberger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! É isso aí, claro que o Morata tem seus motivos, né, para dar essa declaração, mas acaba pegando mal mesmo o negócio, né? E por enquanto o mercado da bola é o que mais gira ainda também lá pelos lados da Espanha. O Barcelona querendo alguém ali para lateral esquerda, talvez o Tagliafico, que está jogando lá no Ajax, e outras opções também, né? Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid estão se movimentando bastante durante essa pausa aí do futebol, né, Ícaro? Gabriel, eu acho muito estranho o Real Madrid
querer se livrar de Marcelo, Modric, principalmente o Éder Militão, que o Real Madrid acabou de pagar 50 milhões de euros no jogador depois de uma temporada. Oi. Que lista de peso nessa do Real Madrid aí, de dispensa, digamos assim, né? Sim, é uma lista que não dá pra entender o porquê desses jogadores você já tá assim, se dispensando eles, igual o Modric há 2 temporadas foi o melhor do mundo, o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo, o Militão veio para ser o grande lateral, o grande zagueiro do Real Madrid pro futuro, então é uma coisa assim que é difícil de explicar. É complicado mesmo, e a gente vai aguardando, né, pra ver o que vai acontecendo no futebol espanhol, principalmente com relação a esses jogadores, né, que a Lauren falou, o que pode acontecer ainda, se eles serão vendidos, se eles serão emprestados, né, quem sabe aí, porque o Real Madrid faz muito negócio bom, mas também costuma dar umas cabeçadas também, né, Ícaro? O Real Madrid, ele não sabe às vezes investir o dinheiro, né, tem temporadas que ele acerta em todas as contratações, e tem outras temporadas que o Real Madrid erra tudo, igual, eu não acho interessante a ida do Timo Werner pro futebol espanhol, ou pro Barça ou pro Real Madrid, eu já acho que ele não se encaixa nesse formato, mas eles já querem um jogador nesse estilo. Daí a Laura começa pregando um pouco sobre o boletim da Laura, né, pra gente já fazer esse apanhado. O presidente da federação fala que é melhor encerrar o campeonato e já decretar as vagas da Champions. Só que eu acho errado ele já querer decretar o Barça como campeão. Acho que não tem que ter campeão. O campeonato acabou, mas se você não declarar ninguém como campeão. E sobre a declaração do Morata, eu não entendo por que ele tem essa birra com o Getafe. Eu nunca consegui entender essa parte da história do Álvaro Morata, que eu acho um ótimo centroavante. Só que do Real Madrid eu entendo, cara, porque ele foi pro Madrid, se esperava muito dele, é emprestado pra Juventus. Aí ele vai lá e guarda gol no Real Madrid, quando a final foi Juventus e Barcelona, ele jogava pela equipe da Juventus que eliminou o Real Madrid. Daí, Real Madrid vai lá e compra o cara de novo. Aí o cara fica todo animado, não, vou voltar a jogar no Real Madrid. Uma temporada depois, eu empresto pro Chelsea. Então o cara tem bode. O cara tem bode do Madrid e daí não tem o que você defender. Lógico, é chato você falar mal de um clube que você já defendeu, sim, mas também quando o clube dá motivo, não tem como você passar a mão na cabeça. Dá aquela alfinetadinha básica, né? Sempre acontece também, acontece bastante. E a gente falou sobre futebol alemão, né? A gente falou do Timo Werner aí no comentário do Ícaro, e a gente vai partir agora justamente para falar com o Guilherme Ribeiro. Então a gente já pega o nosso avião da Poliesportiva e vamos agora falar de futebol alemão. É isso mesmo, o que vai acontecer por lá, quais serão as cenas dos próximos capítulos, você já vai acompanhando a partir de agora no boletim do nosso querido 7-1. Então vamos lá. Salve seus 7-1, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz, mas antes vou falar da linha do tempo do Guts 19 na Alemanha. O primeiro caso aconteceu no dia 29 de janeiro desse ano. O país bateu os 1000 casos no dia 9 de março. E no dia seguinte, dia 10, tivemos a primeira morte de Covid-19. O campeonato alemão só foi parar no dia 13, isso por causa de uma canetada da federação com a liga, porque a Bundesliga ia acontecer no final de semana mesmo sem torcida, mas acabou acatando a chanceler Angela Merkel e a 26ª rodada ainda não aconteceu, graças a Deus. Dia 22 de abril, o país contabiliza 150 mil casos, sendo 52 mil deles ativos, mais de 91 mil pessoas se recuperaram e 5.250, infelizmente, faleceram. Desses 52 mil casos ativos, menos de 2 mil estão na UTI, para a felicidade do sistema de saúde alemão. Assim, a vida alemã começa a voltar ao normal. Livrarias e lojas de materiais de construção já podem ficar abertas em todo o país. As escolas devem voltar a funcionar a partir do dia 4 de maio, dando prioridade aos últimos anos do ensino fundamental e médio. Também vamos deixar claro aqui que nem toda a Alemanha sofre, apenas uma parte do sul, como Munique, estado da Baviera, e Stuttgart, que faz parte do Baden-Württemberg, e ainda o estado da Saxônia, onde tem Leipzig. Mas até lá, a chanceler Angela Merkel disse que está mais tranquila. Os eventos públicos e missas continuam proibidos até agosto, mas os privados podem acontecer, contudo que
respeitem as aglomerações e as normas de higiene. Isso a Bundesliga fala que está ok, e pode acontecer. O presidente do Schalke anunciou que liberou 5 milhões para a compra de testes rápidos, para dar aos jogadores e funcionários e da imprensa de quem estiver nos estádios de todas as rodadas do futebol alemão daqui até o final do ano. Que coisa maravilhosa! E falando em futebol alemão, dia 23 acontece a reunião entre Liga, Federação e jogadores para definir uma volta ao campeonato. E tudo indica que será no dia 9 de maio, com as normas mais frouxas e apenas com 240 pessoas no estádio. E também dizendo que os torcedores no estádio, só 2021, que é uma notícia muito triste para o nosso futebol alemão. E também uma informação, a DFB Pokal, segundo o Bild, deve ter sua final ainda em maio, lá pro dia 27, e as semifinais aconteceriam no dia 19 e 20. Mas todas as informações corretinhas, certamente eu só darei no próximo podcast. Enquanto isso, fico na especulação. E também fico por aqui, porque eu sou Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Futebol aqui é com muito mais emoção. Tá aí o nosso boletim, né, do futebol alemão, trazendo incertezas ainda, né? Mas já me parece que as coisas estão começando a clarear lá pelos lados da Alemanha. Muita gente contraiu o Covid-19, porém o índice de cura foi muito grande e o índice de mortalidade foi baixíssimo por lá, né? Numa ação muito bem feita pela chanceler Angela Merkel. E as coisas estão fluindo bem por lá, né, Ícaro? Gabriel, a coisa funciona na Alemanha, né? Diferente em outros países, até mesmo de primeiro mundo. A Alemanha conseguindo sair ilesa, praticamente, não foi ilesa, mas com um número de... foram poucos óbitos que ocorreram na Alemanha, né? Em relação aos seus vizinhos Itália, França, países um pouquinho mais distantes ali como o Reino Unido, a própria Espanha. Então a Alemanha conseguiu trabalhar bem em cima do combate do Covid-19. Lógico que não é porque a coisa está um pouco melhor que você vai abaixar a guarda. Sobre o futebol, é interessante esse investimento do Schalke 04, investindo 5 milhões para a compra de testes rápidos, para ajudar nesse trabalho do retorno do campeonato alemão. Bundesliga voltando com o portão fechado é chato, a gente não gosta de ver um jogo com o portão fechado, porque só fica o barulho da bola. Infelizmente, mas acho que isso vai acontecer com todos, né, que voltarem, né? É bem provável que as aglomerações, né, como jogos de futebol, é tudo para 2021 mesmo, né? Não, sim, exatamente. É muito provável que só volte e a gente ter o canto das torcidas alemãs em 2021. Só que uma coisa que acho que o pessoal vai ter que também tomar um pouco de cuidado é aquele teste para você ver a temperatura da pessoa quando a pessoa vai entrar no estádio, entendeu? Porque você fazer todo um protocolo, colocar poucas pessoas, mas se você não fizer o teste realmente para saber se a pessoa está febril para estar atuando junto com aquela equipe, ou seja, o pessoal das próprias equipes, ou o pessoal dos órgãos de imprensa, ou até mesmo as pessoas responsáveis pela Bundesliga, pode gerar até uma certa contaminação entre os jogadores, né? Então, a gente vê em vários estabelecimentos aqui em São Paulo que o pessoal aferindo a temperatura da pessoa. Então, acho que também essa é uma coisa que o pessoal lá da Alemanha também tem que pensar um pouquinho, né? Porque a cada uma pessoa que é infectada, ela pode contaminar até 5 pessoas. Então, a chance de se espalhar no futebol é muito grande. É isso aí, a gente fica ligado e o pessoal não pode cochilar, né? Não é porque vai ter pouquinha gente lá que tem que deixar de ter a preocupação. Mas é isso aí, a gente vai, antes ainda do nosso primeiro intervalo, vamos passar agora pelo boletim do futebol turco. O Renan Silva está também preparado, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva, vamos agora direto para Istambul, vamos para lá, vamos lá para a Turquia e vamos agora falar do futebol turco com o Renan Silva. Você ouve aqui agora na Poliesportiva. Caro Gabriel Max, caro Ícaro, caríssimos poliouvintes, chegou a hora de falarmos da Super League, que ainda não tem previsão de retorno em virtude da pandemia do Covid-19. Além do francês Laurent Blanc, o Fenerbahçe agora possui um plano B para treinar a equipe. Trata-se de Manuel Pellegrini, campeão inglês em 2014 dirigindo o Manchester City. Prestes a completar 67 anos, ele já comandou San Lorenzo e o River Plate na Argentina,
o Villarreal, o poderoso Real Madrid e o Málaga na Espanha. Seus últimos 2 clubes foram o Hebei Fortune da China e o West Ham da Inglaterra. O goleiro alemão Karius, aquele mesmo que foi considerado o vilão da final da Champions do ano retrasado pela torcida do Liverpool, rescindiu o contrato com o Besiktas de forma litigiosa, recorrendo à FIFA, alegando salários atrasados. Pelo Águia Negra, o goleiro atuou em 67 partidas e sofreu incríveis 95 gols. Bom, meus caros, após dar as informações do futebol da Turquia, sigo na quarentena, porque a situação ainda requer cuidados. Eu sou Renan Silva, Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Muito bem, esse foi Renan Silva com o nosso boletim do futebol turco, falando principalmente sobre, né, o Lohan Blanc, né, que tem ainda essa sondagem feita pelo Fenerbahçe, né, além do Manuel Pellegrini, que também agora é nome que está pairando por lá. E outra coisa interessante que aconteceu aí foi esse rompimento entre o goleiro Karius, né, com o time do Besiktas. O negócio tá feio lá, hein, alegando atraso de salários, Ícaro. Em relação ao Pellegrini e seu plano B, eu acho que o Fenerbahçe precisa de um treinador com mais uma identificação ao clube, é um cara que seja realmente vencedor. Não que o Manuel Pellegrini não seja, mas não vejo ele com esse perfil para mudar a chave do Fenerbahçe. O Fenerbahçe corre risco de perder até alguns jogadores. O Juliano está sendo sondado pelo Corinthians, informação até do site Meu Timão, se eu não estou enganado. O Karius pedindo para sair, o cara não tá recebendo, o cara tem que sair, é normal, tem que acionar a FIFA, não é certo, isso não é um caso é um caso esporádico, foi assim com o Adriano, que tá no Atlético Paranaense, foi assim também com o próprio Wagner Love, que retornou ao Corinthians na última temporada. E o Karius também, cara, depois que ele teve aquelas falhas na final da Champions League, né, há 2 temporadas, como citou bem o Renan Silva, ele não foi mais o mesmo goleiro, sofre de uma insegurança muito grande, ele acaba transmitindo essa insegurança para o sistema defensivo do Besiktas, né? O pessoal não recebe salário, enfim, complicado a vida do Besiktas, viu? Não tá nada fácil. É difícil essa situação do Karius, principalmente, né? Porque o que uma sequência de falhas não faz na vida do peão, hein, rapaz? Nossa, a coisa degringolou, né, pro Karius depois daquela falha na UEFA Champions League, né? E agora tá pagando caro por isso até hoje, né? Uma galera pega muito no pé do goleiro alemão. Mas enfim, né? Vamos agora fazer uma breve pausa no nosso podcast, no nosso programa. Vamos lá, vamos fazer o seguinte: você que está acompanhando pelo Spotify, você só vai ouvir a nossa nova vinheta, né? E aí a gente vai voltar já para o nosso segundo bloco. Se você está acompanhando pelo site da Poliesportiva, pelo site do Futebol na Veia, ou então na nossa reprise, né, da Rádio Mania Recife, Web Rádio Mania de Recife, então você vai ter um breve intervalo e já a gente volta com muito mais emoção. Então daqui a pouquinho a gente está com coisas novas, muita coisa boa que está acontecendo pelo mundo da bola, principalmente envolvendo o mercado da bola, beleza? Então, Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia, que o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva e a gente já vai pegar o nosso avião de bate-pronto. Voltando desse intervalo, vamos agora diretamente ao futebol português com Edson Guimarães. Edson Guimarães que preparou também o seu boletim falando dessa última semana lá na Liga NOS e você ouve agora aqui com a gente no Futebol na Veia. Muito que bem, mais um boletim lusitano na área. E nesta quarta-feira, dia 22 de abril, completa-se 520 anos da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil.
E temos alguns clubes que surgiram a partir dessa ligação entre os dois países, as instituições luso-brasileiras. As 5 mais conhecidas são Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, a Portuguesa de Desportos, famosa Lusa, de São Paulo, a Portuguesa Santista, de Santos, em São Paulo, mas que também tem no Rio de Janeiro, popularmente conhecida como Portuguesa Carioca, e a Tuna Luso Brasileira, terceira maior equipe do Pará, atrás apenas de Remo e Paysandu. Agora, vamos focar no que mais interessa, que são as notícias do futebol português na atualidade. Ainda sem previsão de retorno para a Primeira Liga, o que movimenta o Ludopédio é o mercado de transferências. Mas o Sporting já voltou aos treinamentos em sua academia e segue alguns planos para a prevenção contra o coronavírus, como uma distância de pelo menos 10 metros entre um atleta e outro. Aproveitando os leões, a equipe de Lisboa já comunicou que José Rodrigues e Yannick Bolasie não fazem mais parte dos planos do time. O espanhol pertence ao PSG da França e o congolês ao Everton da Inglaterra. Já no Benfica, o jovem meia mexicano Sebastián Córdoba, do América do México, voltou a ser pauta. O Porto segue sem saber para onde vai Alex Telles. Entretanto, as informações que circulam são de que o lateral esquerdo brasileiro já está de malas prontas para o PSG. O Chelsea segue de olho no jogador, mas já teria até mesmo um plano B caso não consiga comprar Telles. Outro que desperta o interesse na Inglaterra, mais precisamente no Tottenham, é o jovem atacante Fábio Silva, de apenas 17 anos, mas a Juventus também acompanha de perto. Para chegar aos Dragões, 2 brasileiros. Primeiramente, para suprir uma possível saída de Alex Telles, Juninho Capixaba, atualmente no Bahia, mas que pertence ao Grêmio, pode pintar nos azuis e brancos. Assim como o atacante Lourenço, do Gil Vicente, só que esse nem precisaria de avião. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Aí, esse foi o boletim de Edson Guimarães falando do futebol português. Ícaro Dias. Ícaro? Campeonato. Opa! Primeiro agradecer aos times, o Cabral por ter descoberto o Brasil, né? Por ter trazido esses grandes nomes, esses times portugueses, né? O Vasco, a Lusa, a Briosa da Baixada, a Tuna Luso, a Portuguesa da Ilha do Governador, grandes times do nosso futebol brasileiro. Aliás, como é lindo o estádio da Portuguesa, o Canindé, e o estádio Úrico Mursa lá na Baixada Santista. Agora, falando sobre o Campeonato Português, é estranho, né, o Sporting dispensar o José Rodrigues, né, que tinha sido pintado como uma grande joia dentro do Real Madrid. Estranha essa dispensa do atleta espanhol. O Fábio Silva monitorado por Spurs e pela Juventus, né, uma jovem promessa com 17 anos. O Juninho Capixaba, que na Politimão era conhecido como Ruinzinho Capixaba, podendo atuar no Porto, né, na vaga do Alex Telles. E o Lourenço, que vem fazendo uma boa temporada pelo Gil Vicente, é uma boa opção para os Dragões, Gabriel. Acho que o Porto acerta nessa contratação, caso acabe perdendo o Tiquinho Soares. É isso aí, e a gente vai aguardando pelas cenas dos próximos capítulos aí do mercado da bola português, beleza? Então vamos agora falar sobre futebol italiano, Ícaro Dias, a sua menina dos olhos. Vamos aproveitar agora e voar com o nosso aviãozinho da Poliesportiva. Vamos conversar com o Kaique Ribeiro, que tem as novidades do futebol italiano dessa semana, e ele deixou uma pergunta pra gente que a gente vai ter que responder, viu, cara? Então fique ligado aí que tem coisa boa, tem pergunta legal aí pra gente depois do boletim. Vambora, vamos lá pro boletim italiano. Fala ragazzi e ragazzi, tutto bene? Seguimos em quarentena com o futebol na terra da bota, mas o pico da Covid-19 no país parece ter passado. Ao todo, a Itália registra quase 184 mil casos da doença e 24 mil mortes. Entretanto, as notícias informam a positividade e que o pior já tenha passado no país. Com isso, a expectativa é que as medidas de isolamento comecem a ser afrouxadas no dia 4 de maio. Enfim, falando sobre o Calcio, não tem outra questão que não seja o mercado de transferências. E a Juventus é a que está mais ativa nos rumores, tanto os de idas quanto os de vindas na velha senhora. Segundo o jornal inglês The Sun, os bianconeres estariam interessados em Jorginho, do Chelsea, e para ter o ítalo brasileiro, que já atuou no país por Verona e Napoli, a Juventus mandaria Bernardeschi para os Blues. Além do Jorginho, a Juventus pode oferecer 2 jogadores ao PSG para obter Mauro Icardi. A expectativa é que os franceses exerçam a cláusula de compra, junto à Internazionale, mas utilize o argentino como moeda de troca. Alexandre e Pjanic seriam os escolhidos do PSG
PSG para uma futura troca. A Juventus precisa se livrar de alguns salários e fazer caixa. Por isso, além dos jogadores já mencionados, outros podem sair do time, como Higuaín e Douglas Costa, visando arrecadar lucros. Já a Internacional monitora nomes para uma possível saída de Lautaro Martinez, Timo Werner, do Leipzig, Martial, do Manchester United e Moise Kean, do Everton, são os cotados. Além disso, os Nerazzurri desejam a contratação de Vertonghen, em fim de contrato com o Tottenham. Ainda, Arthur e Vidal, do Barcelona, são pretendidos pela Internacional numa possível troca por Lautaro. No entanto, é muito difícil que esses nomes sejam negociados pelo próprio clube catalão. Já no Milan, os rossoneiros voltam olhares para outro brasileiro. Everton Cebolinha pode deixar o Grêmio e a equipe de Milão é uma das interessadas no atleta. Além disso, Emerson, lateral do Betis, também interessa ao Diávolo. Sobre uma saída, dois dos atletas aconselharam a Lucas Paquetá a não sair do clube. O primeiro deles é Jean-Pierre Papin, ex-atacante do clube, e o outro é o Galinho Zico, que afirma que os rossoneiros estão prejudicando o desenvolvimento do atleta dentro da equipe. Enfim, uma sugestão, já que estamos falando do Milan, é que nessa semana, Kaká, o considerado maior brasileiro da história do Milan, completou 38 anos. E a coluna Cautio História do Futebol na Veia preparou uma viagem no tempo percorrendo os anos do brasileiro no clube, desde que chegou em 2003 até a sua segunda saída em 2014. Para fechar o mercado da bola, Sebastian Giovinco, ex-jogador da Azzurra e da Juventus, foi oferecido ao Botafogo, mas o Fogão teria a concorrência do Parma para contratá-lo. Vale lembrar que o atacante já atuou pela camisa dessa equipe italiana. Enfim, é hora de colocar Gabriel Max e Ícaro Dias na fogueira. Vamos falar de dois atacantes que foram destaque no tempo que atuaram: Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Ambos são considerados os maiores jogadores da história de Juventus e Roma, respectivamente, e são os recortistas de jogos nos seus clubes. Del Piero atuou em 706 partidas pela Juve durante 19 anos, enquanto Totti jogou 786 vezes pela Roma em 25 anos. Ainda, os dois estiveram juntos no tetracampeonato mundial da Azzurra em 2006. A pergunta que deixa aos dois é: quem foi melhor, Del Piero ou Totti? Essas foram as informações da Itália com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva, porque aqui o Cautio é com mais emoção. Arrivederci! Muito bem, esse foi o resumo de notícias, né, do futebol italiano nessa semana. Juventus querendo se movimentar, o nome do Martinez também corre solto pelo mercado da bola. Ícaro Dias, a coisa tá, né, movimentada. Começando pela Juventus, né, querendo fazer uma limpa no seu elenco para trazer outros jogadores, né, para baixar a folha salarial. Jorginho, que tá jogando atualmente no Chelsea e jogou durante muitos anos pela... Oi, Ícaro. Oi. Esse Jorginho, ele não compromete, mas também não é aquele grande jogador, né, para um time como a Juventus, né? Não, mas é o homem de confiança do técnico da Juventus, né? Então, se é o homem de confiança do Sarri, então você tem que acabar correndo atrás desse jogador. Vale a pena, no caso. Agora, a Juventus querer o talarico, o Icardi, né? Quer mandar embora quer trocar pelo Alexandro e pelo Pjanic. Eu não acho que é uma troca interessante. O Higuaín pode ir embora, né? Mas a Juventus quer receber uma contrapartida em dinheiro. Não sei se isso vai acontecer. O Douglas Costa também pode ir embora. Dizem que o provável destino nele vai ser o Manchester City. Vamos aguardar. A Inter, que se perdeu o Lautaro, mira 3 jogadores. Dentro desses 3, um que eu acho que se encaixa nessa filosofia é o Timo Werner, né? Pelo estilo de jogo, o estilo de jogo mais duro. O Milan apostando no Cebolinha, tomara a Deus que venha, que a coisa tá preta, né? Depois do que... Quem sabe ele não tenha mesmo sucesso que o Kaká teve na temporada de 2007, onde foi melhor do mundo. Ida do Giovinco pro Parma, né? O Giovinco que tem uma identificação muito forte, né, com a equipe do Parma. E a pergunta do Kaique, né? Para finalizar era aí que eu queria chegar agora. Era nisso que eu queria chegar. Qual que é a sua opinião? Ícaro Dias, a gente estava até conversando em off aí sobre esse assunto. Qual a sua opinião? O Totti conseguiu conquistar o campeonato italiano de 2000, que aliás foi um grande campeonato. Ele atuando ao lado do Batistuta no ataque. Tinha um time que tinha o Aldair e Antônio Carlos na zaga, o Cafu na lateral direita, o Emerson como volante, enfim, aquela Roma era espetacular, jogava num 3-5-2 maravilhoso, conseguiu o título, só que não conseguiu avançar em competições europeias, né? Então, tipo, o que poderia dar o título da Champions League pro Totti, que é o meu critério de desempate, né? Os dois não conseguiram ter grandes protagonismos na seleção de Itália, os dois jogando juntos,
Tanto se você for pegar a Copa de 2006, em muitos momentos o Marcelo Lippi colocava o Del Piero, mas não colocava o Totti. Colocava o Totti, mas não colocava o Del Piero, né? Tinha essa brincadeira. Acho que só nos pênaltis da final, se eu não estou enganado, os dois acabaram participando juntos, né? Mas eles, quando jogavam juntos pela Itália, eles nunca conseguiam render o esperado. E como o Del Piero venceu a Champions, então fico com Alessandro Del Piero, mas a carreira do Totti também é maravilhosa. É um cara que, pra mim, é o maior em Roma depois do Falcão, né? Porque o Falcão conseguiu levar a Roma, pelo menos, a uma final de Champions League, algo que o Totti não conseguiu. É isso aí. Também vou dessa opinião, viu? Del Piero leva ligeira vantagem. É muito difícil de escolher um dos dois. Dois excelentes jogadores. Mas leva uma ligeira vantagem. Alessandro Del Piero, então vamos deixá-lo no topo. O Totti logo abaixo, mas não é demérito nenhum para Francesco Totti, tá bom? E vamos agora mudar de ares. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Agora a gente vai falar de futebol inglês aqui na Poli, no nosso FNV. Vamos agora conversar com Alan Martins, que tem o resumo da Premier League. Fala galera ligada no Futebol na Veia, na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Na Premier League o futebol continua sem previsão de retorno. Na última sexta-feira, até rolou uma reunião entre os representantes da Liga e os clubes, mas nada demais foi feito, já que ainda não há condições para o retorno do esporte no país. Por falar em condições, nessa semana foi anunciada uma vacina contra o Covid-19. Ela será lançada para testes em todo o Reino Unido. Entretanto, esta boa notícia veio em contraste com uma polêmica, de que os números oficiais de mortes por conta do vírus seriam 41% a mais do que o governo tem anunciado, o que daria em torno de 23 mil casos que foram a óbito. Desta maneira, o futebol mesmo fica somente nos bastidores, onde os cartolas trabalham em possíveis contratações e elaboram as reduções dos salários dos jogadores. Uma equipe que conseguiu reduzir o salário dos seus jogadores foi o Arsenal, que reduziu os salários em quase 13%. Destaque para o não de Mesut Ozil, que não aceitou ter o seu salário reduzido. O mais curioso é que o jogador alemão tem o maior salário dos Gunners, cerca de 2 milhões de reais por semana. Ainda falando nos Gunners, a equipe de Mikel Arteta tem interesse em Thomas Partey, zagueiro que vem se destacando no Atlético de Madrid. Uma possível negociação envolveria até mesmo o atacante francês Lacazette. Já pelo lado azul de Londres, o Chelsea pode estar próximo de um acerto com o Felipe Coutinho, restando acertar apenas alguns detalhes com o Barcelona. Outro nome cogitado nos Blues é do goleiro italiano Donnarumma, que atualmente é titular do Milan. Já em Manchester, o City já pensa em repor uma possível perda de Kun Agüero. Caso não renove com o argentino, os Citizens desejam contar com o artilheiro do Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Por fim, a polêmica maior no futebol da Terra da Rainha fica por conta não da compra de um jogador, mas sim de um clube. Pois é, meus amigos, o Newcastle United foi comprado por um grupo de investidores da Arábia Saudita, que certamente é liderada pelo seu príncipe Mohammed bin Salman. No entanto, a Anistia Internacional tem se oposto a este caso, tanto que mandou uma carta para a Premier League para que considerasse a compra da equipe, pois esta seria alvo de diversas denúncias, dizendo inclusive na carta que o principal objetivo da compra seria lavar a imagem do país em cima do esporte, e principalmente em cima do futebol inglês e da própria Premier League, que é o campeonato mais assistido do mundo. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. O negócio tá começando a ser modificado, né? Quem sabe essa vacina aí que vai ser testada pode ajudar aí nesse combate ao Covid-19. E o Newcastle, ô Ícaro, as coisas estão começando a mudar. Agora foi comprado pelos investidores árabes. O que pode acontecer aí nesse meio tempo? Parece que tem algumas questões que já estão ficando meio que obscuras por ali. A galera tá falando mais em lavar a imagem, né, da empresa. Então vamos aguardar, porque tem coisa aí que pode, né, pegar. Fair play financeiro pode pegar aí também o Newcastle United. Abordando todo o boletim do nosso querido Alan Martins, né?
Muito complicada essa situação do Covid, né? Tocando terror no Reino Unido, muito complicada a situação. Os casos cresceram rápido demais por lá, né? Sim, o primeiro-ministro Boris Johnson não teve a precaução necessária, né, em relação ao combate do vírus, que se alastrou muito rápido, ainda mais que o Reino Unido não tem tantos itens assim como disponibilidade de máscaras, enfim, então isso acaba afetando bastante, né, lá na Terra da Rainha. Sobre o mercado da bola, que acho que é a parte que todo mundo mais está interessado no nosso boletim. Que mais nos interessa. Sim, aliás é do que mais amamos, falar sobre o futebol. Arsenal reduzindo a folha, acho muito legal, os Gunners, né, conseguindo ter essa redução de custos, né, já que não tá tendo futebol. E em meio... Pode falar, Max. E desculpa até te cortar, mas falando sobre o Arsenal, será que vai pintar o Felipe Coutinho por lá? Essa é uma informação que seria uma bomba, ainda mais para os torcedores do Liverpool, que já queimaram a camisa dele quando ele foi embora. Então a situação pode ficar um pouquinho pior. Não existe nada que esteja ruim que não pode piorar pro Felipe Coutinho lá pelo lado da Inglaterra, né? O que eu acho que pior é a declaração do Ozil, né? O segundo alemão que dá a bola fora, né? Nada contra o Guilherme Ribeiro, mas primeiro o Toni Kroos falando que não queria redução de salário. Teve o Karius também, né? Que agora pediu o boné lá no Besiktas. O povo alemão não quer receber o que está assinado no contrato, não tem nada de empatia, vamos nos unir à causa, não, eu quero dinheiro na conta e vamos que vamos. Rapaz, o negócio tá feio, mas seria uma boa, né, a chegada do Felipe Coutinho, tanto, acho que pra ele, não sei se tanto, porque lá no Bayern ele tem feito boas atuações, né. Eu acho que o Coutinho seria interessante, foi o que eu tinha falado no meu último boletim, né? Se ele fosse pro Arsenal, por causa que o estilo do Arsenal favoreceria mais o Coutinho, né? O Chelsea que tá pra perder o Willian nessa temporada, né? O contrato do Willian, ele queria uma renovação de 3 anos, o Chelsea só consegue fechar por 2, ainda mais com redução de salário, então tem esse entrave aí. O próprio Arsenal que corre o risco de perder o Lacazette. Donnarumma, se for pro Chelsea, eu pago o Uber lá da casa dele até o aeroporto de Milão. Vou mandar a fatura que a gente já despacha. O Agüero, com essa possível saída do Citizens, é muito triste, né? Porque o Agüero é o maior artilheiro do Citizens, né? Pode ser até um dos maiores artilheiros da história da Premier League, se não for o maior, mas se o Aubameyang for para lá, é um fator importante. Lembrando que os times da Premier League fizeram um acordo de não correr trocas entre eles mesmos para não aumentar a folha salarial, enfim, tentar ter essa redução. E o caso mais emblemático é do Newcastle, né? O Newcastle, que é um time tradicional, um time que já contou com o Alan Shearer na metade da década passada, sendo comprado por mais um shake no futebol, né, Max? Sempre os shakes dominando, hein? Que é isso, cara? Os petrodólares estão, assim, tomando conta da Europa. Pesado, né? O investimento deles é muito pesado, né? Sim, o investimento muito pesado, principalmente do príncipe da Arábia Saudita, gerando mais uma vez um possível escândalo de lavagem de dinheiro, que o pessoal já está de olho já nessa transação da compra do Newcastle. A galera já fica sempre de orelha bem em pé, né? Quando ouve falar nesse tipo de compra de clubes, o pessoal já fica com o pé atrás. Mas enfim, vamos aguardar também, né? Se vai estourar ou não isso tudo. E agora a gente vai mudar de continente. Vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva. Ainda temos tempo ainda antes do nosso segundo intervalo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora falar sobre o futebol asiático. Vamos agora direto ao futebol japonês com o Lucas Vilela, que tem mais um boletim lá da Terra do Sol Nascente. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max, a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana conta mais sobre as Olimpíadas, coronavírus no membro do COI e atleta que improvisou para treinar em tempos de quarentena. Dick Pond, integrante mais antigo do COI, Comitê Olímpico Internacional, voltou a afirmar que não há possibilidade de mudanças de uma nova data para as Olimpíadas e Paralimpíadas de 2021. Os Jogos já foram adiados para o ano que vem por conta da pandemia do coronavírus, que infectou mais de 2,5 milhões de pessoas no mundo.
Em uma nota oficial, nesta quarta-feira, 22, um dos membros do COI testou positivo para o Covid-19. Porém, a sua identidade não foi divulgada, mas trata-se de um homem por volta dos 30 anos e que trabalha na sede da entidade. Um impasse surgiu entre o COI e o governo da Terra do Sol Nascente, sobre quem vai pagar as contas das Olimpíadas. Em uma declaração, o COI falou que Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, vai cobrir a dívida. Porém, o porta-voz do governo negou qualquer acordo. Número 3 do mundo do arremesso de peso, Darlan Romani, construiu em um espaço vazio do lado de sua casa para treinar em tempos de isolamento. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Lucas Vilela com as informações do futebol e do esporte japoneses, né? Notícias relevantes para o mundo todo, Ícaro Dias. O Japão trabalhando firme com essa data dos jogos acontecendo em 2021, algo que é mais plausível, né, do que eles queriam que os jogos começassem daqui 2-3 meses. Agora o COI tá jogando a dívida para os japoneses, né, por causa que não tá rolando os Jogos Olímpicos, como se fosse obrigação do Japão realizar os jogos da maneira que tá, com todo esse problema da Covid. Nossa, o pessoal do COI é muito amigo, hein, Max? Muito amigo, estão jogando a bola na fogueira para eles, hein? Se fosse aqui, a gente ia pagar a conta, certeza. Ah, não tenha dúvida disso. E sobre a matéria do Darlan, o Darlan, que é um atleta do Pinheiros, super gente fina, não sei se você chegou a conhecer ele nos 120 anos do Pinheiros, você que fez a matéria pro site da Rádio Poliesportiva, mas é um cara muito gente fina, um dos principais candidatos à medalha de ouro nas Olimpíadas no arremesso de peso. Pegou lá um espacinho na casa, um espaço lá no quintal, utilizou o quintal dos vizinhos para treinar o lançamento de peso, cara. Então isso é importante, né, para que o atleta não fique totalmente sem ritmo, né, porque claro que ritmo de competição o cara não vai ter, né, mas pelo menos no treinamento, se for possível, né, ter uma... Por isso que é importante, né, esse investimento pro atleta, né, para ele ter equipamentos até na própria casa, né, para ele não necessitar simplesmente de locais para poder se exercitar da maneira correta. Sim, lá no Globo Esporte tem a matéria toda explicando, a gente dá o crédito pro pessoal também, o Darlan que tem um treinador cubano, então você sabe como o cubano é exigente com o treinamento, e ele só arremessa um pezinho, calculando, deve ter o que, uns 10 a 12 quilos, né, que aquele peso, mais ou menos de 10 a 12 quilos, que ele pega aqui no peso posto e lança, uma distância de 23 metros. Então, você tem que imaginar qual o tamanho do terreninho do cidadão, né? Porque pois é. É pesado, viu, o negócio. Também tem isso, né? Mas enfim, a gente vai aguardando. E também teve a questão do Mundial de Clubes, né? O Super 24, né? Já estão chamando dessa forma já o torneio. Pode ser que pinte então para 2021 ou 2022, né? Sim, isso daí é no... Até acho que o Léo Abraão traz mais informações sobre isso no Boletim da China, né? E a gente vai agora com ele, né? A gente vai agora falar com o Léo Abraão, a gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva. E a gente vai chegando agora para falar sobre o futebol chinês, a Superliga Chinesa que está retomando as suas atividades, né? Os clubes estão voltando aos seus trabalhos de treinamento e você acompanha esse resumo com Leonardo Abraão e ele vai falar um pouquinho mais também sobre essa questão do Mundial de Clubes que deverá acontecer mais pra frente, seria testado esse ano, não mais, né, por conta de tudo isso que tá pegando por aqui. Beleza? Então vamos lá. Leonardo Abraão para vocês agora no Futebol na Veia. A China segue sua recuperação após os novos casos de coronavírus importados estarem afetando parte do noroeste do país mais populoso do mundo. Os casos já se estabilizaram em outros locais do país, mas em algumas regiões que não tinham contágio há mais de 3 semanas, novos pacientes estão entrando em hospitais, a maioria todos vindo de outros países.
A data da volta da Superliga Chinesa segue sendo um mistério. Um diretor da Superliga, que também é presidente do Guangzhou RF, um dos 16 times do campeonato chinês, disse que a data mais provável é no final de junho ou no começo de julho, com todos os 16 times atuando nas 30 rodadas do regulamento do campeonato, mas ainda não disse como seria o formato e se acabaria pegando a próxima temporada. Outra dúvida é em relação aos estrangeiros que trabalham nos clubes da Superliga Chinesa. Isso porque o governo chinês bloqueou a entrada de estrangeiros no país, muito por conta das novas ondas de contaminação do coronavírus. Mas a Federação Chinesa de Futebol anunciou que devem fazer um visto especial para os funcionários das equipes, alguns técnicos, preparadores e até jogadores, para então começarem sua quarentena assim que pisarem na China e poderem retomar as suas atividades normais. Uma boa notícia é a recuperação do meio-campista belga Marouane Fellaini, que foi o primeiro jogador da primeira divisão do futebol chinês a se contaminar com a Covid-19. O jogador agora está terminando sua quarentena e aguarda a liberação dos médicos para assim voltar a treinar com o Shandong Luneng. Agora uma notícia envolvendo o atual campeão da Superliga, o octacampeão Guangzhou Evergrande. Na semana passada, o clube anunciou a construção do seu mais novo estádio, inspirado em uma flor de lótus. O estádio tem previsão para se ficar pronto até 2022, com capacidade para 100 mil pessoas e valor aproximado de 9 bilhões de reais. E também temos novidades sobre o novo Mundial de Clubes da FIFA. A competição, inicialmente organizada para acontecer em 2021, com sua primeira edição sediada na China, foi adiada para 2022. Isso porque a FIFA teve que abrir o seu calendário de 2021 para a disputa da Copa América e da Eurocopa. A ideia é que o torneio seja realizado alguns meses antes da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Segundo o jornal AS, a decisão já foi tomada e agora aguardamos apenas a confirmação oficial da FIFA. O jornal também destaca que o nome da competição do novo Mundial pode ser Super 24, em alusão aos 24 times de todos os continentes que participariam da competição. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí as informações do futebol chinês com o Leonardo Abraão falando sobre o Guangzhou Evergrande, que mesmo em meio a toda essa crise, claro que na China foi bem menos impacto, né, com relação à parte financeira, mas se arrisca, né, nessa construção do novo estádio Flor de Lótus. É legal, hein? E o Fellaini, com a graça de Deus, já está recuperado também da Covid-19. E as informações, né, do Mundial de Clubes, que passará agora para 2022 lá na China, Ícaro. Gabriel, o Léo estava falando que os números de casos voltaram a crescer um pouco na China devido à chegada de estrangeiros, né? É, isso mesmo. Tem toda essa preocupação. Inclusive na China já tem aquela preocupação de ser uma possível segunda onda que, pelo amor de Deus, não aconteça. Olha, se isso acontecer, aí a coisa vai ficar feia, hein, rapaz? Que já tá ruim com essa primeira onda, imagina com a segunda. Sim, ainda mais porque corre esse risco de ter essa mutação do vírus ainda maior, né, nessa segunda onda, né? Sim, então todo o cuidado é pouco, por isso que a gente pede pros órgãos, tipo, não vamos aglomerar, não vamos ter futebol. Tudo bem, assim, que vai prejudicar a indústria do entretenimento, vai prejudicar um monte de gente, mas é melhor prejudicar do que a gente perder essas vidas, né? Porque depois você acerta, igual tipo quando você é assaltado, mas depois você recupera lá na frente. É isso aí. Mas o pessoal acabando pensando desse jeito, infelizmente. Fico feliz pela recuperação do Fellaini, né? Fellaini se recuperando, isso é bom, muito bom. O governo chinês também falando com o governo, não. A Liga falando com o governo para tentar liberar os jogadores estrangeiros, para tentar acelerar esse processo do retorno da Superliga Chinesa. Acho interessante, tipo, não só para retomar a Liga, mas para as pessoas poderem voltar para casa delas, ainda mais os brasileiros que têm casas aí na China. Então é bom a pessoa voltar para sua casa para saber se está tudo bem, tudo certo. E o Guangzhou, né, construindo um dos mais belos estádios do mundo, né, que é a Flor de Lótus, com capacidade de 100 mil torcedores. Vai ser bem bacana esse projeto. Só não gostei do nome do Mundial de Clubes, rapaz. O nome do Mundial de Clubes achei um nome muito brega. Super 24.
Pô, coloca super campeões, óbvio, né? Vai ser legal. É, um tanto quanto óbvio, né? Super campeões ia ser legal, pô. Ainda mais remetendo à Ásia, né? Nesse comecinho aí, seria bem legal. Exatamente, eu fiz esse... você pegou o trocadilho, rapaz, parabéns. Muito bom. E a gente vai fazer uma pausa no nosso podcast, já a gente volta com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia, na Poliesportiva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. E a gente já vai pegar o nosso avião, vamos mudar de continente, falamos sobre o continente asiático. E agora a gente vai chegar no continente sul-americano. Vamos começar da Argentina, vamos falar com Pedro Ferri, ele que também fez um apanhado aí dessa última semana do futebol argentino, com algumas informações também sobre a Covid-19. Então acompanhe agora o boletim de Pedro Ferri. A pandemia do novo coronavírus parece ter colocado um ponto final na polarização da política argentina. É o que revela uma pesquisa da consultoria Opina Argentina, divulgada na última segunda-feira, a qual levantou que 88% da população está a favor das medidas tomadas pelo presidente Alberto Fernandes, que fortalecem a presença do Estado tanto no âmbito da saúde quanto no da economia. Destrinchando os números, 62% dos entrevistados dizem que as políticas do governo são muito positivas e apenas 3% que são muito negativas. Entre as medidas estão o isolamento obrigatório e o congelamento dos preços de produtos de maior necessidade, como máscara, sabão, álcool em gel e alguns alimentos. Até o momento desta gravação, às 21 horas e 5 minutos de quarta-feira, haviam sido registrados 3.113 casos da Covid-19 no país, com 151 mortes e 836 pacientes recuperados. Em meio a esse cenário, o jornalista da TNT Esportes, Hernán Castillo, noticiou em primeira mão que o ministro do Turismo e dos Esportes, que também é presidente do São Lourenço, Matias Lamens, se reunirá na manhã da próxima quinta-feira com o ministro da Saúde, Ginés Gonçalves Garcia, para tratar de algumas questões, sobretudo do futebol. Castillo ainda completou, abre aspas, a AFA quer fazer o que diz o Ministério da Saúde, e não um protocolo especial. O que ficar decidido nesta reunião pode afetar diretamente o futuro do futebol. Fecha aspas. Com o fluxo de caixa estagnado, algumas equipes começam a sofrer. Através de um comunicado da agremiação dos futebolistas argentinos, os jogadores do Huracán cobram os salários referentes aos meses de janeiro e fevereiro, bem como uma parte dos vencimentos de março. Além disso, advertiram que podem acionar a justiça caso a situação não seja normalizada. Na tarde desta quarta, porém, o jornalista Fernando Caixes apurou que existem pagamentos pendentes com funcionários e médicos do clube. Por fim, na próxima sexta-feira, completam-se 37 anos da estreia de Enzo Francescoli com a camisa do River Plate, um dos maiores ídolos da história riverplatense. E como não poderia ser diferente, El Príncipe será tema da coluna Catimbando lá no site do Futebol na Veia. Então fica aqui meu convite para os ouvintes. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Pedro Ferri com as informações do futebol argentino, falando do Francescoli, né, na sua estreia, porque vai ter novidade lá na coluna Catimbando, então você fique ligado aí na coluna lá no site do futebolnaveia.com.br, tá bom? Ícaro Dias, o que falar sobre o futebol argentino? Primeiro eu vou dar uma salva de palmas ao Pedro Ferri pelo boletim dele, principalmente falando sobre como que o povo argentino está fazendo ao combate ao coronavírus e principalmente pelo governo argentino por congelar o preço de máscaras, álcool em gel e sabão para combater. Isso é muito legal. Acho que eu não vi nenhum país aqui na América do Sul fazer esse tipo de congelamento, então bacana demais ele ter colocado essa informação. O Huracán cobrando seus jogadores está certo. Não pagou, não conseguiu convencer os jogadores. Tem que mais colocar na justiça mesmo, porque
A pandemia começou em março, né, que travou tudo. Os caras não receberam nem janeiro nem fevereiro, então tá certo mesmo impor na justiça. E sobre os 37 anos, a estreia do Francescoli com a camisa dos Milionários, para muitos que não sabem, o Zidane se espelhou no futebol dele, né? Quando o Francescoli jogou no Olympique de Marseille, né? O Zidane já estava na França, então ele já acompanhava o estilo do uruguaio, do Francescoli. Ele foi campeão da Copa Libertadores em 96 e campeão da Ligue 1 no início dos anos 90 com a equipe do Olympique de Marseille. O Francescoli, que é um excelente jogador, um dos melhores da geração dos anos 80. Lógico, não teve tanto destaque que nem Platini, Zico, Maradona, mas é um cara que jogou muita bola. Recomendo alguns vídeos no YouTube. Sensacional, muito bom. E a gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos agora de encontro a Luciano Massi. Vamos falar de futebol uruguaio nessa semana. A bola continua parada ainda. Eu sei o tanto que o Luciano gosta, né, de falar que a bola está rolando por lá, mas ainda tem que dar uma seguradinha a mais, viu, Luciano? Eu sei que tá difícil pra você, cara. Vamos lá, vamos ao boletim de Luciano Massi aqui na Poliesportiva. E a pelota segue parada no Uruguai. Caros ouvintes, a cada dia que passa, a vontade de dizer que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Soares aumenta ainda mais. Mesmo assim, vamos ao nosso tradicional giro pelo paísito. Na terça-feira 21, o Uruguai contabilizou a 12ª morte em decorrência do novo coronavírus. A vítima foi José Pino Marciano, dirigente do Rentistas, equipe que postula na liderança da Primeira División. Marciano, de 68 anos, faleceu após 9 dias de internação na UTI do Hospital Associação Espanhola, referência no combate à Covid-19 no Uruguai. Vale ressaltar que José Marciano possuía diabetes e há poucos meses realizou uma cirurgia no coração. Muita força à família de Marciano e à equipe colorada. Ainda falando sobre as consequências da Covid-19 no paísito, na semana que passou, Nicolás Oliveira, ex-jogador do Defensor e atualmente assessor esportivo do clube, decidiu em abrir mão do seu salário para auxiliar nas finanças do Defensor Sporting. Em entrevista ao portal Ovación, o presidente do Defensor, o senhor Ney Castillo, disse que a decisão foi tomada pelo próprio Nico. Além disso, Castillo agradeceu a grande atitude do ídolo da hinchada violeta. Nessa semana, outra boa ação ganhou as manchetes uruguaias. Jogadores, membros da comissão técnica e até mesmo diretores do Nacional participaram da doação de cestas básicas ao projeto Canastas UY. Felipe Carbajo, meia da equipe, o treinador Gustavo Munua e José de Curnex, presidente do Nacional, entregaram pessoalmente mais de 4.000 cestas básicas ao projeto social. Agora falando sobre futebol, a Associação Uruguaia oficializou a sua candidatura para receber a final da Copa Libertadores referente ao ano de 2022. O estádio escolhido pela ALF é o Estádio Centenário, palco da abertura da Copa de 1930 e que ao todo recebeu 21 finais de Copa Libertadores. O anúncio da escolha da sede deverá ser realizado pela Conmebol no final de 2020. Antes de encerrar a edição de número 35 do programa Futebol na Veia, vale lembrar que 35 é o número de gols feitos por Álvaro Recoba vestindo as cores do Nacional. Durante uma live realizada nessa semana, El Tino elegeu seu gol preferido com a camisa do Nacional. O tento foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo no clássico diante do Peñarol, realizado em 2014. Damiani está parado en la barrera, le va a pegar a la pelota al Chino, Barrecoba, ¡gol! ¡Gol! Nacional, el Chino Recoba! El Chino Recoba! Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Esse cara faz falta pro futebol uruguaio. Álvaro Recoba, grandíssimo jogador. Passou pela Inter de Milão, né? Principalmente encerrou a carreira no Nacional. Grande jogador do futebol uruguaio, e as nossas condolências também para
para a família de José Pino Marciano também, né, por conta do Covid-19, acabou falecendo. Ícaro Dias. Cara, fiquei muito feliz em ouvir novamente o nome de Álvaro Recoba. E hoje é dia de TBT, cara. Tem que aproveitar, né? Já que a bola não tá rolando, pelo menos tem o gol de Álvaro Recoba. Exatamente, é um ótimo gancho aí que o Márcio arrumou. Meu, eu adorava bater falta com ele no Play 2, cara. Sensacional. Era o melhor, né? Era a caixa, aquele estilinho número 4 dele, de ficar tombado de lado, meu. Muito bom. Eu lembro que na Copa de 2002 ele quase marcou um gol do meio da rua contra o Fabien Barthez no jogo entre França e Uruguai. A partida terminou em 0-0, mas o Recoba conseguiu, né, levar o Uruguai para uma Copa do Mundo depois da Copa de 90, né? Acho que o Uruguai tinha disputado a última Copa antes disso ter sido em 90. Justamente carregado pelo Francescoli, né? Então, tipo, essa geração uruguaia ficou 2 Copas do Mundo sem participar, depois volta com o Recoba. Recoba tem uma admiração muito grande do povo uruguaio. E agora falando sobre o dirigente do Rentistas, né, cara? O time começa a ficar bem, aí acaba falecendo o dirigente, é complicado, chato pra caramba. O jogador do Defensor abrindo mão do salário, é uma ajuda muito bacana. O Nacional doando 4.000 cestas básicas também, ótima iniciativa. E tomara que o povo uruguaio seja contemplado, né, com a final da Copa Libertadores de 2022. A gente sabe a história que tem o Estádio Centenário aqui na América do Sul. Ousa dizer que o Estádio Centenário é o estádio mais lendário do nosso continente. Não só pela final da Copa de 30, mas pelas milhares de finais que ocorreram de Copa Libertadores naquele lugar. Pra mim é um estádio que tem um simbolismo assim único. Tipo, lembrar de final de Copa Libertadores, na minha cabeça, a primeira coisa que vem é o Estádio Centenário de Montevidéu. É verdade, não que ele seja o mais pomposo, não que ele seja o mais bonito, mas é o que traz uma história enorme pro futebol. Muito bem, agora a gente vai mudar de continente novamente, vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos agora de futebol mexicano, nosso tequilão da semana tá chegando agora no nosso futebol na veia, e o Márcio Reis já tá com tudo já afiado para poder nos informar. Então bora lá, Márcio Reis chega mais. Hola Gabriel Max e Ícaro Díaz, listos a uno más tequilón, pero ya te advertí que la dosis de hoy es pesada. Na semana passada eu trouxe aqui o possível desaparecimento da Liga de Ascensão, a segunda divisão do México. E nessa semana o presidente da Liquemex, Henrique Bonilla, disparou contra a imprensa, dizendo que não havia cobertura do campeonato. As palavras do presidente foram, abre aspas, quantos programas destacaram os melhores momentos? Praticamente nenhum. Quantos passaram os gols? Nenhum. Quantas pessoas discutiram sobre essa situação? Ninguém se importou até que essa situação horrível pudesse acontecer. Agora, todos são defensores da promoção e do rebaixamento. A realidade é que ninguém prestou atenção nisso. A liga cobriu o salário desses clubes. O problema foi permitir o aumento deles. Agora, queremos reconstruir o caminho, estabelecer um andamento saudável. Vale lembrar que foi anunciado que nos próximos 5 anos não terão promoção e rebaixamento. Situação realmente bizarra e também de muita injustiça com os times que estavam brigando para subir para a primeira divisão e muito tranquila para os times que estavam para cair para a segunda. Um deles que ficou muito tranquilo com isso foi o Atlas. Os Zorros não conquistam o campeonato mexicano da primeira divisão há 69 anos. A única conquista mexicana foi na temporada 50-51. A competição tinha 12 equipes participantes, das quais Mars, Tampico, Veracruz, Orro e San Sebastián já deixaram de existir. Mas o Atlas está feliz porque ele está em último lugar no coeficiente geral de pontos, o que faz com que ele corra risco de ser rebaixado agora, não mais com essa nova medida. Mais 2 notícias importantes. O ex-capitão da seleção mexicana, o zagueiro Rafa Márquez, doou 100 cestas básicas à sua instituição no México e solicitou ajuda nas redes sociais. Nessa semana, o técnico Miguel Herrera, o Piojo, disse estar muito feliz à frente do comando do América, um dos melhores times do país, em sua opinião. Ele ainda disse que tem o sonho de ser técnico em algum clube grande europeu. E a diretoria dos Eagles acredita que Piojo pode vir a ser um Tuca Ferretti ou até mesmo um Sir Alex Ferguson da América. Por enquanto, essas são as informações de futebol mexicano. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
É, rapaz, que doideira esse negócio aí da divisão de acesso do futebol mexicano, hein? O negócio tá apertado lá, mas o presidente da federação fez questão de dar uma chamada nos caras, né? Ninguém falava nada, ninguém mostrava gol, ninguém comentava sobre os campeonatos, mas agora estão preocupados. Ícaro Dias, coisa tá feia, hein? Olha, Gabriel, concordo com o presidente da Liga MX. Não tem como discordar, né? Oi? Não tem como discordar, né? Como é que você vai pagar um campeonato, sendo que você não tem a imprensa cobrindo, o campeonato não é televisionado, aí você tem que tirar o dinheiro dos clubes da primeira divisão para pagar o da segunda? Não, tá errado, faz o campeonato com base. Tipo, o pessoal do sub-20 dessas equipes menores, que não tem tanta visibilidade assim, coloca com o time inferior. Tudo bem, vai ficar 5 anos nesse formato? Vai, mas não tem o que fazer. Os próprios clubes grandes nunca também valorizaram os pequenos no México, então aí fica difícil. Isso é triste, né? Essa questão de não ter, né, descenso e acesso. É triste, sim, mas é algo que economicamente será feito necessário, né? E nós sabemos que a Liga Mexicana tem dinheiro, é uma das mais ricas do nosso continente, do continente americano, né? Quiçá a mais rica de todas, mas não dá para você manter porque lá é trabalhado um planejamento, é uma parte empresarial, a Liga é uma empresa. Se a empresa tá vendo que não tá dando lucro, cara, sai fora, não tem o que fazer, infelizmente. Dói você ver, vai ter jogadores de segunda, terceira das divisões sendo mandados embora? Sim. Mas por quê? Porque nós, a imprensa no México, fomos culpados de não fazer essa divulgação do campeonato. A mesma coisa acontece com outras ligas, até mesmo dentro do Brasil, que é um outro tema para um outro programa. Mas aí, vamos falar sobre a parte boa, né? Do México, né? Rafa Marques doando 100 cestas básicas, ajudando no combate a Covid-19, que é importante, né? Porque muitas pessoas não estão tendo, às vezes, o que comer. Ontem mesmo teve a live, a melhor resenha do mundo, né? Que os jogadores levantaram, acho que mais de 1 tonelada, né? O Edilson, o Luizão, o Ricardinho, o Marcelinho. Uma coisa bem bacana. E o Rafa Marques tentando fazer o que ele pode lá no México, né? Então, a classe do futebol tentando ajudar quem mais sofre nesse momento. E para finalizar, o Miguel Herrera tendo o seu trabalho elogiado, né, lá no América do México. Sim, e ele que é louco, né, cara? Na Copa de 2014, quem não lembra ele vibrando na beira do banco mexicano, é uma figura no México. Só que ele coloca aquele sonho, porque eu tenho o sonho de dirigir um clube na Europa. Cara, se dirige o América, se dirige o maior time do México, tipo, um dos maiores times, assim, do nosso continente. É muito melhor se dirigir o América, que você é ídolo, do que você pegar e dirigir um time mediano na Europa. Mas às vezes o treinador não tem essa convicção também, né, Gabriel? Às vezes, tipo, a grama do vizinho é mais verde, só que aí quando ele vai lá, tipo, acaba se enganando. É isso aí, já aconteceu com alguns, né? Inclusive o Vanderlei Luxemburgo, numa certa época, né? Já aconteceu com os projetos aí da vida. É isso aí. Enfim, vamos agora mudar de ares mais uma vez. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. E vamos agora de futebol estadunidense. Vamos para a Major League Soccer. Vamos conversar com Carlos Vinícius, que tem as informações do que está acontecendo por lá. O Inter Miami sempre movimentando esse mercado da bola. Temos também o Los Angeles Galaxy. Então todo mundo preparando alguma coisinha aí para a volta do futebol lá na MLS. Então vamos agora com Carlos Vinícius aqui na Poliesportiva no nosso Futebol na Veia. A saga em estipular datas para a volta do futebol na terra do Tio Sam não parece ter fim. De acordo com a ESPN americana, no dia 8 de junho os treinos voltarão a ser realizados e uma possível volta da liga na semana seguinte. Uma decisão que pode ter deixado Donald Trump chateado. O presidente dos Estados Unidos, com medo do impacto econômico que a pandemia trará aos Estados Unidos, se reuniu com dirigentes das principais esportes do país, para buscar uma solução de retorno dos jogos. Inclusive afirmando à imprensa, abre aspas, estou cansado de ver os jogos de beisebol de 14 anos atrás, fecha aspas, é realmente uma figura esse Donald Trump. Mas enquanto a bola não rola, no último domingo 19 tivemos os primeiros confrontos da MLS. E coisas que aconteciam dentro de campo continuam a acontecer no campo virtual. O mexicano Chicharito, representante do Galaxy,
segue sem marcar gols, mesmo no FIFA 20. Vale destacar que antes da paralisação, o atacante também não havia balançado as redes. Melhor para a dupla do LAFC, a Adama e o cyberatleta Martin, que venceram o El Tráfico. E na sequência também superaram o Chicago Fire, chegando à semifinal do torneio. No próximo domingo teremos um novo semifinalista. Saindo dos games, vamos às especulações que foram fortes nessa última semana, em especial envolvendo 5 nomes do futebol do velho continente. Primeiramente com Fernandinho e Gundogan, ambos do Manchester City, projetando um futuro na Major League Soccer. Entretanto, o brasileiro tem contrato até 2021, enquanto o alemão de 29 anos segue pelo menos até 2023. Do mesmo modo, em sua conta no Twitter, Cesc Fábricas afirmou que futuramente pode partir aos Estados Unidos. Outro do futebol europeu que segue nos jornais estadunidenses é James Rodrigues. O colombiano já havia sido especulado no Galaxy, mas dessa vez é o Inter Miami sua possível chegada. A ponte seria entre David Beckham, que já até entrou em contrato com Florentino Pérez, presidente do Real Madrid. Para finalizar, Guilherme Barros Esqueloto afirmou que Gonzalo Higuaín é um sonho particular do treinador do Los Angeles Galaxy. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia e Poliesportiva, o soccer aqui é com muito mais emoção. Tá aí, esse foi Carlos Vinícius falando sobre a Major League Soccer. Movimentações por lá também, James Rodrigues é a bola da vez por lá. Um nome ventilado, vira e mexe, estão falando do James Rodrigues, Ícaro Dias. O James que pode ter essa sondagem, né, do Inter Miami, acho difícil, ele tem mercado no futebol europeu. Acho que é um sonho, né, que o Beckham tem, mas dificilmente ele vai concretizar nessa temporada. A MLS voltar para o dia 8 de junho eu acho muito precipitado, já que a gente tem os Estados Unidos aí nessa bolha da Covid-19. E o Trump, hein? O Trump tá de saco cheio de assistir reprise do beisebol? Sei lá, muda de esporte. Muda de canal. Tem Amazon Prime aí, ó, tem Netflix, tem um monte de coisa pra assistir, dona. Pô, pega os Jogos Olímpicos pra você ver que são 21 dias. Né? Aí é um esporte diferente a cada momento. Acho que o Trump também tá querendo fazer muita média também, porque não precisa. Tá vacilando. Muito legal os jogadores fazerem a MLS, né? Fazer a bola rolar pelo menos no campo virtual. Acho muito, muito bacana, essa iniciativa é muito legal. A história do Fernandinho e do Gundogan podendo pintar na MLS, eu acho muito difícil agora. Ainda mais pelo técnico, o seu Guardiola. E os Citizens têm aquele problema do fair play financeiro. Acho que ele fica um pouco mais lá no Reino Unido. Depois, quem sabe, não possam ir para a MLS. Fábricas provavelmente pode pintar, né, dependendo da proposta. Essas Fábricas que já não tem aquele mercado dentro do futebol europeu, não ficaria surpreso ele estar podendo ir para lá. E o Galaxy podendo fechar com o Higuaín, né? O Galaxy tem uma camisa muito bonita, maravilhosa, tem uma história linda na MLS. Se conseguir fechar com o Pipo Higuaín para substituir a presença de Zlatan do Ibrahimovic, vai ser um bom nome, viu, Max? Bom nome. A gente vai aguardando aí também essas informações nos próximos boletins. Bom, vamos chegando ao quase final do nosso programa, mas antes disso a gente não pode deixar de homenagear um grande craque que no último domingo aniversariou. Estamos falando de Rivaldo, um dos eternos camisas 10 da seleção brasileira, ele que podemos dizer que foi o homem da Copa de 2002, né? Juntamente de Ronaldo Fenômeno, foi o cara, né? E muitas vezes subestimado aqui no nosso próprio país, mas é um grande nome do futebol, um excelente jogador que passou tanto com a nossa amarelinha quanto por clubes. Ele jogou por Palmeiras, jogou no Corinthians, jogou no La Coruña, jogou no Barcelona, enfim, lugar também não faltou para ele brilhar com a camisa 10, né? Um dos clássicos camisas 10 do futebol. E a gente vai para essa homenagem de Eric Filardi para nosso querido Rivaldo. Sinônimo de humildade e exemplo de profissional, um exímio camisa 10, meia ou atacante, mas indiscutivelmente genial. Aquele que rima no nome e na bola com seu parceiro de penta, o Legado, um dos melhores do mundo e com um corta-luz inesperado. Simplesmente Rivaldo. Da base do Santa Cruz, nasceu este menino de pernas tortas. Alto, magro, canhoto,
a quem duvidasse de seu futebol, mas fazia chover na horta. Contra as expectativas, foi abrindo portas e no Timão teve sua primeira oportunidade. Chegou ao Corinthians e mostrou-se um jogador de verdade. De certo, no Parque São Jorge, o Brasil conheceu sua esquerda chata. Marcou 11 gols no Brasileiro de 93 e ganhou a bola de prata. Mas entre altos e baixos, o Palmeiras deu o chapéu e trouxe para o Palestra Itália um ex-jogador da Fiel. Rivaldo foi vice-artilheiro do Brasileirão de 94 com 14 gols. Grande maestro da conquista do 8º título palmeirense. Fez parte de uma era da equipe alviverde, o público é testemunha. Migrou então para a Europa, destino Deportivo La Coruña, com 21 gols e um terceiro lugar na La Liga, próximo destino Catalunha. Chegou ao Barcelona para viver o auge da carreira. Ganhou Espanhol, Copa do Rei, Supercopa Europeia, enlouquecendo a cidade inteira. Arrancadas, dribles desconcertantes, passes mágicos e obras de arte. Gol do meio-campo, uma enlouquecedora bicicleta de fora da área, de cobertura, voleios e tentos normais à parte. Com inteligência, criatividade, dribles, fintas, controle de bola e, obviamente, genialidade. Rivaldo foi rei em Barcelona, sendo cobrador de faltas e com uma perna esquerda inigualável. Foi eleito o melhor do mundo em 99 e considerado na época o melhor canhoto desde Maradona. Imparável. Assim conquistou o Brasil, a Espanha, a Grécia e até o Uzbequistão. Mas é odiado na Alemanha devido ao título da final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão. Chutou para o rebote do primeiro gol e fez um corta-luz maravilhoso para Ronaldo. Uma sólida carreira de uma lenda chamada Rivaldo. Nosso Rivaldo Vitor Borba Ferreira, aniversariando mais uma vez, completou 48 anos, rodou por tudo quanto foi lugar, né? Mas o fato é que foi destaque em todos os clubes que ele passou, inclusive teve uma breve passagem com a camisa do São Paulo, só não jogou, dos 4 grandes, só não jogou no Santos Futebol Clube, o nosso eterno Rivaldo Ícaro Dias. Ícaro? Oi, Gabriel, falando sobre o Rivaldo, cara, o Rivaldo foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar do final dos anos 90 e até metade dos anos 2000, cara. O que ele jogou foi sacanagem. O Rivaldo foi monstro no La Coruña, gênio da Barcelona. Aliás, aquela camisa quando ele conquista, né, o título de melhor do mundo, é uma das camisas mais bonitas que eu já vi da história do Barcelona, que foi no ano do centenário. Achei uma big de uma injustiça o Rivaldo não ter sido bicampeão em 2000, porque colocaram o título pro Figo. Eu acho que o Rivaldo jogou muito mais que o Figo, mas aí é um outro ponto. Mas em 2002 ele foi fundamental, não só como o Eric citou sobre o porta-luz, sobre o chute no cima do Oliver Kahn, mas aquele gol contra a Inglaterra, aquele gol de empate contra a Inglaterra e o gol dos 2-0 contra a seleção da Bélgica, cara, foram fundamentais. Para mim, o Rivaldo deveria ter sido o melhor da Copa de 2002. O Rivaldo que quase não foi para aquela Copa de 2002. Então, enfim, o cara é gênio. O cara ganhou a Champions League pelo Milan. O cara foi campeão mineiro pelo Cruzeiro, só não ganhou a Libertadores de 2004. Porque o Cruzeiro tava uma bagunça naquela época, mas foi gênio, cara. Foi gênio. Jogou até os 40 anos, aí tava batendo bola ou pelo Mogi ou pelo São Paulo. Enfim, tem uma história que a gente tem que pegar e bater palma. É isso aí. Um grande abraço ao Rivaldo. Felicitações por seu aniversário. Oi, pois não. Só pra lembrar, o Rivaldo também foi personagem dos Super Campeões, né? A gente tava fazendo aquela brincadeira do torneio. Quem não lembra do lendário Rival? É isso mesmo, é isso aí. Uma alusão ao grande Rivaldo, né? Isso aí que futebol na veia também é cultura, né, meu querido? Cultura anime, no caso, né? Enfim, vamos encerrando o nosso programa. Chegamos ao ponto final de mais um Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Gostaria de lembrá-los para nos seguir nas redes sociais, Instagram da Poli, vamos lá, @Rádio Poliesportiva, o Twitter @RPoliesportiva e no Facebook é só procurar por Rádio Poliesportiva.
do Futebol na Veia. É só você procurar no Instagram por futebolnaveia.br, no Twitter, @FNVBR, e no Facebook da mesma forma. Procure por Futebol na Veia, você vai encontrar tudo, absolutamente tudo que está rolando no futebol e nos outros esportes todos. Ainda acesse os nossos sites ainda para acompanhar as colunas, acompanhar as últimas novidades dos esportes. www.radiopoliesportiva.com.br e www.futebolnaveia.com.br. Ícaro Dias, suas considerações finais. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Poliouvinte. Agradecer demais a participação dos Poliovintes, tanto pelo Spotify da Poli, também pelo Spotify da FNV. Muito bacana a repercussão que está gerando. Tendência que a gente continue ainda mais evoluindo nesse nosso projeto maravilhoso. Também falando sobre os projetos da Poliesportiva, a gente está realizando as lives aí toda semana. A última live foi com o André Bastos, muito legal. Vale a pena acompanhar no nosso Spotify. Se você vai olhar no Instagram, tem lá o ícone direto lá nas lives da Poliesportiva. Você só clicar ali nos stories, já vai aparecer a live com o André Bastos. Teremos o Poli Mil Grau nessa semana com a participação de Gabriel Max e do Eric Filardi. Opa, sou eu. Legal. O senhor mesmo. A gente vai falar sobre o futebol, fora outras coisinhas aí do mundo da comunicação. Então não perca o domingão. A gente vai subir lá no Spotify esse papo divertidíssimo com o Gabriel Max e com o nosso prata da bola, Eric Filardi. Muito bom. Então, não deixe de nos acompanhar. Meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês que têm ajudado a gente a crescer cada dia mais com o nosso podcast. Semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, para o nosso 36º programa. Valeu, um grande abraço. Fui! Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.